Olá, sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica online. É um prazer tê-los aqui novamente. Pela bondade de Deus, iniciamos hoje mais um estudo da nossa escola bíblica dominical. Mas aqui no caso, ela é online, porque você pode fazer de acordo com a sua disponibilidade. Esse conteúdo é produzido com essa intenção: ajudar você no seu estudo da palavra de Deus. Por isso, é importante haver da sua parte compreensão sobre tudo que está disponível para o seu crescimento educacional. Primeiro e mais importante, a Bíblia Sagrada. Essa é uma escola bíblica e o texto de referência, o texto base é a Bíblia Sagrada. É muito importante você ler a Bíblia. E aqui eu queria lançar um desafio para você. Na nossa revista que nós iniciamos hoje, são 13 lições, e cada lição nós vamos estudar um profeta menor. Os profetas menores do Antigo Testamento é o título da nossa lição, e são 12 profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, eu estou lendo a revista, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Toda semana estabeleça o compromisso de ler este livro. Se nós vamos estudar na semana que vem Oséias, leia o livro de Oséias. Se formos estudar Joel, leia o livro de Joel. Ler o texto bíblico é o primeiro grande compromisso que você precisa assumir. Leia semanalmente esse texto, isso vai te ajudar demais. Segundo, você também tem uma revista. Leia a sua revista. Eu não pretendo aqui nessa aula ler para você nenhum trecho da revista. Ela foi adquirida e você pode fazer a leitura em casa. Então, eu indico que você faça. Terceiro, como a terceira forma de seu aprendizado, são esses vídeos aqui. Os vídeos são produzidos para complementar tudo aquilo que está disponível para você. A Bíblia está disponível para você, a revista está disponível para você e este vídeo também. E para assistir esse vídeo é importante haver compromisso da sua parte. Reserve aí um tempo semanal para assistir essa aula. Essa aula aqui, ela encontra na descrição do vídeo 3 informações que são informações importantes para você usufruir o máximo desse conteúdo. Primeiro, tem o cronograma da aula. É a maneira como essa aula está dividida. Além do cronograma, há também uma aula-atividade. A aula-atividade é para verificação do seu aprendizado. Sempre que terminar de assistir, vá à aula-atividade, faça a questão. É para verificar o que você aprendeu. É muito importante isso. Porque se houver muitas dúvidas, o terceiro link é um fórum onde você pode colocar as suas dúvidas ou deixar os seus comentários. Como também você pode comentar aqui no vídeo. É muito importante para mim interagir com você e ouvir aí o seu testemunho pessoal. Tudo bem? Então nós começamos este trimestre com esta dedicação. Eu oro ao Senhor para que Deus nos conceda a oportunidade de fazermos todo esse estudo pelos profetas do Antigo Testamento, que isso possa ser edificante à sua fé. Mesmo que você não possa estar na EBD presencial, que este conteúdo possa te auxiliar no aprendizado da palavra de Deus. Aqui, se você gostar deste conteúdo, há também uma playlist com todas as aulas passadas, se desejar ir a alguma dessas aulas, ou a próprias aulas dessa disciplina que nós estamos estudando, você vai encontrar essa playlist para assistir todas as aulas de forma sequencial. Tudo bem? Bom, depois de fazer essa rápida introdução, podemos então começar a nossa aula. E o título dessa primeira aula é Mensagens Proféticas. Deus continua falando. Eu queria começar apresentando para vocês o cronograma dessa aula, para a gente ter aí uma aula bem dinâmica. Eu estou dividindo ela em 4 sessões. Aqui embaixo, como eu falei, você tem na descrição do vídeo essas sessões para que você possa ir a qualquer uma dessas sessões, caso você precise assistir de novo, ou caso você queira pegar uma informação específica. Aqui embaixo tem na descrição tem essas sessões, e são 4 as sessões que eu estou colocando para esse nosso estudo. Na primeira sessão,
eu desejo apresentar a vocês a etimologia de profeta no Antigo Testamento. Essa palavra profeta, o que significa? O que fazia um profeta? Por que profeta? Na segunda sessão dessa aula, eu desejo começar a apresentar o ministério profético do Antigo Testamento. Sabendo o que significa a palavra profeta, como na prática se desenvolveu essa atividade. Na terceira sessão, a gente amplia a questão apresentada na segunda sessão, que é o ponto específico que eu estou levantando, os profetas como anunciadores das alianças de Deus. E por último, na terceira sessão, eu desejo encerrar essa aula com algumas aplicações sobre tudo que nós vimos, como esta lição nos desafia a pensarmos hoje a relevância dos profetas para a Igreja de Cristo. Tudo bem? Começando então a primeira sessão, eu quero apresentar a vocês a etimologia de profeta no Antigo Testamento. E aqui eu queria recorrer ao Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, onde ele utiliza 3 palavras para representar para a gente o sentido do que era um profeta. As 3 palavras hebraicas são essas que aparecem aí. Nabi, Roé e Malach. Esses 3 são profetas e isso diz muito sobre o que eles fazem. Então, o que eu quero fazer? Eu quero mostrar essa palavra dentro do texto para a gente compreender como ela é traduzida por profeta, representando o que essa pessoa fazia. Então, deixa eu começar com o Nabi. Essa palavra Nabi significa porta-voz de Deus. Neste exemplo que eu quero mostrar a vocês, de Gênesis 20, a palavra Nabi é utilizada pelo próprio Deus falando de Abraão. E aqui, Deus vai dizer que Abraão é como alguém que fala em nome do Senhor. Ele é um Nabi. Gênesis 27. Agora, devolva a mulher ao marido dela, e ele orará por você, pois é profeta. Então você viverá. Mas, se não a devolver, esteja certo que você e todo o seu povo morrerão. Nesse primeiro uso da palavra que vai aparecer no Antigo Testamento, o profeta ou Nabi aqui é este orador que fala em nome do Senhor. E é isso que Deus está dizendo a Abimeleque, né? Abraão é um porta-voz de Deus. Então devolva a mulher dele, se você não quer ver o mal à sua família. Abraão como um portador de Deus. Então o Nabi que nós encontraremos no Antigo Testamento, ou o profeta, diz respeito a essas pessoas que serão porta-vozes de Deus. Um orador que fala em nome do Senhor. O segundo uso da palavra profeta no Antigo Testamento é roé, que é traduzido como vidente, aquele que vê. Essa palavra aqui indica o vidente que por meio de sonhos ou por meio de visões, Deus mostra à pessoa visões proféticas. Olha aí, 1 Samuel capítulo 9, versículo 9. Naquele tempo, em Israel, quando alguém queria receber uma mensagem de Deus, dizia: vamos perguntar ao vidente, pois os profetas de hoje eram chamados de videntes. Então, como eu acabei de falar para você, essa palavra aí, vidente, indica que uma pessoa, por meio de visões ou por meio de sonhos, consegue ver coisas divinas. Por isso que ele é chamado de vidente, que é muito diferente, né, do vidente em português. Às vezes você escuta o vidente e a palavra tem uma conotação ruim para você. Mas na literatura bíblica do Antigo Testamento, o vidente é essa pessoa que tem visões ou sonhos. E isso está muito presente no texto do Antigo Testamento. Essa noção de que Deus fala por meio de visões e por meio de sonhos. E todas essas visões e todos estes sonhos possuem um caráter profético. Por isso que ele é chamado de profeta. Mas o que ele faz é ter visões ou sonhos. Aqui interessante, este exemplo de 1 Crônicas 29 e 29, porque aparecem os 2 profetas juntos. Nós temos o vidente e nós temos o Nabi.
eu quero ler para vocês, mas antes da leitura, na verdade vão aparecer 3 palavras diferentes aqui. Só a título de informação, os 2 videntes aqui, eu coloquei entre a parêntese, eles são escritos de maneira diferente, né? Primeiro vai aparecer para a gente o Roé, que é o vidente, e depois vai aparecer o Rosé, que é o sinônimo de vidente. Então, apesar de serem escritas diferentes, uma palavra é sinônimo da outra. O texto diz assim, 1 Crônicas 29. Todos os acontecimentos do reinado de Davi, do início ao fim, estão escritos no registro do vidente Samuel, no registro do profeta Natã e no registro do vidente Gade. Então veja que aqui nós temos um trocadilho que faz menção às maneiras diferentes como os profetas atuavam. Samuel e Gade são videntes, ou seja, por meio de visões ou sonhos, Deus mostra coisa para eles, enquanto que o Natã é um orador de Deus, ele é um porta-voz do Senhor. Tudo bem? Então, esses são os 2 usos. Mas aparece um terceiro uso da palavra profeta, que é a palavra malak. Geralmente, ela é traduzida como mensageiro. Pode ser que aí na sua versão esteja mensageiro. Aqui na nova versão transformadora, que é a versão que eu utilizo oficialmente aqui no canal, ela aparece como profeta. Veja comigo este exemplo, 2 Crônicas 36:15. Repetidamente, o Senhor, o Deus de seus antepassados, enviou profetas para adverti-los, pois tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Quando a palavra aparece aqui, malak, essa palavra ela não possui no português um correspondente que expresse tudo o que ela significa. Nem mensageiro e nem profeta dá para a gente a dimensão do que era este profeta, do que fazia. Porque esse profeta, além de ter uma mensagem de Deus, ele também servia como representante de Deus. Então, além da mensagem, ele também representa a Deus. E como representante de Deus, esse tipo de profeta, quando precisava, ele anunciava um juízo, ou um livramento de Deus, ou anunciava uma proteção do Senhor ao povo. Então, como representante de Deus, esse profeta ele tinha autoridade em suas palavras, né? E nós temos histórias do Antigo Testamento de profetas assim que falam e as coisas acontecem. Mas, em resumo, o que nós sabemos é que no Antigo Testamento são 3 as palavras utilizadas para fazer referência aos profetas. Então, quando nós falamos em profetas no Antigo Testamento, nós estamos falando de pessoas. Primeiro, o profeta como um porta-voz de Deus, quem comunica uma mensagem. Segundo, o profeta como alguém que tem sonhos ou visões de caráter profético, então Deus dá a ele sonhos e visões. Ele é um vidente. E terceiro, o profeta como mensageiro e representante de Deus. O mensageiro é o mesmo do Nabi, ele tem uma mensagem, mas o que se diferencia é que, se for necessário, ele vai pronunciar um juízo de Deus, um livramento de Deus, ele vai falar sobre a proteção do Senhor. Então, ele representa o próprio Deus naquilo que ele está fazendo. Bom, agora que nós já sabemos quem eram os profetas, na segunda sessão dessa aula, eu desejo examinar com vocês como essas pessoas desenvolveram seu ministério de maneira prática. A gente já sabe que eles poderiam ser mensageiros, videntes, ou então representar o próprio Deus. Na segunda sessão, eu quero mostrar o ministério profético no Antigo Testamento. E para isso, eu quero ler com vocês esse texto de Deuteronômio, um texto um pouco longo, mas é importante a gente ler, porque nesse texto aí, nós vamos ver que o Senhor vai prometer, por meio de Moisés, que o próprio Deus enviaria profetas, para que esses profetas comunicassem sua palavra ao seu povo, e que este profeta auxiliaria este povo. Então, aquilo que Deus prometeu, enviar outros profetas, nós vamos ver que
Os profetas do Antigo Testamento são cumprimento de uma promessa que Deus havia feito. Veja comigo, Deuteronômio, capítulo 18. Eu começo lendo o versículo 15 e vou até o versículo 22, tá bom? Se ficar pequeno e você quiser apertar pause no vídeo, você pode ampliar ou então abrir a sua Bíblia, fazer a leitura ou apenas me ouvir. Versículo 15. O Senhor, seu Deus, levantará um profeta como eu, do meio dos seus irmãos israelitas. Deem ouvido a ele. Pois foi isso que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, quando estavam reunidos ao pé do Monte Sinai. Disseram: não iremos mais ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver este fogo ardente, pois morreríamos. Então o Senhor me disse: eles estão certos. Levantarei um profeta como você no meio dos seus irmãos israelitas e porei minhas palavras em sua boca e ele dirá ao povo tudo o que eu lhe ordenar. Então veja que nós estamos lendo Deuteronômio e o povo tem um desejo de continuar ouvindo Deus. Eles ouvem por meio de Moisés, mas depois da morte de Moisés, quem vai fazer isso? E o Senhor diz: eu vou levantar profetas. E o texto continua: eu mesmo pedirei contas de qualquer um que não ouvir as mensagens que o profeta proclamar em meu nome. Porque a mensagem do profeta não é própria. É uma mensagem anunciada por Deus. Isso pode ser por meio de sonhos, por meio de mensagem, ou por meio da presença do próprio Deus naquilo que o profeta faz. Mas as pessoas devem receber como mensagem do Senhor. Versículo 20. Mas o profeta que tiver a presunção, preste atenção, a presunção de falar em meu nome algo que eu não lhe ordenei, ou que falar em meu nome de outros deuses, será morto. Talvez vocês se perguntem: como saberemos se uma profecia vem do Senhor ou não? Já que nós queremos ouvir Deus falar e Deus vai mandar, como é que a gente vai saber que foi o Senhor? Versículo 22. Se o profeta falar em nome do Senhor, mas suas previsões não acontecerem e nem se cumprirem, vocês saberão que a mensagem dele não vem do Senhor. Esse profeta presumiu arrogantemente que falava em meu nome, e vocês nem precisam temê-lo. Se eles devem temer o profeta, porque ele traz uma mensagem do Senhor, se o profeta falou e não aconteceu, não foi Deus. Não temam esse profeta, porque não foi Deus quem levantou esse profeta. Então, a gente lendo isso aqui, nós percebemos que a figura do profeta surge como cumprimento de uma promessa que o Senhor havia feito ao seu povo. Vocês continuarão ouvindo a minha voz, eu continuarei falando com vocês. Então, como os profetas são enviados por Deus, eles vão receber ao longo da história de Israel, ao longo do seu ministério, 3 missões específicas que Deus vai dar a eles. Primeiro, a primeira missão que os profetas recebem é chamar o povo ao arrependimento para evitar o julgamento divino. E essa palavra arrependimento é uma palavra importante. Porque arrependimento significa mudar de atitude, mudar a direção. Se você estava fazendo isso, não faça mais. Faça outra coisa. Outra coisa que o Senhor está lhe pedindo. Então o arrependimento não é um sentimento, não é um remorso. O arrependimento é uma atitude diferente. Então, a primeira missão do profeta é chamar a atenção das pessoas para que eles se arrependam daquilo que estão fazendo. Segundo, essas advertências do profeta vão falar sobre um julgamento futuro. Se vocês não se arrependerem, vocês vão experimentar a vara do Senhor. Se vocês não se arrependerem, vocês vão experimentar o julgamento do Senhor. E essa é uma expressão chave, né, na boca dos profetas. Prepare-se, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Às vezes a gente acha que essa é uma mensagem escatológica, né, de Deus vindo buscar a igreja, mas não, essa é uma mensagem de julgamento. Deus vai vir julgar vocês e vocês vão sofrer se não se arrependerem. E em terceiro lugar, como eles não se arrependeram, depois de experimentarem o julgamento de Deus, Deus levanta os profetas para trazer uma mensagem de esperança futura, para quando o povo fosse voltar à terra prometida. Então o ministério do profeta tem essas 3 mensagens e tem esses 3 compromissos para o seu ministério. E por mais de 300 anos,
Deus vai estar enviando profetas a Israel para cumprir essa missão, para fazer esta obrigação. Eu coloquei aqui para vocês uma grade que resume esse período de atuação dos profetas. Eu não sei se estará legível, mas eu espero que você consiga visualizar. Primeiro nós temos aqui em cima escrito período, depois nós temos profetas para Judá e por último profetas para Israel, essa parte que está em amarelo, tá bom? Período, nós temos 3 períodos, o período assírio, o período babilônico e aqui embaixozinho o período persa ou pós-exílio. Então os profetas que foram enviados, eles vão desenvolver seu ministério por mais de 300 anos. Veja, aqui embaixo nós temos Malaquias, 430. Lá em cima nós temos Jonas, o primeiro, tá vendo? 785. O que você precisa saber sobre essas datas? Nós vamos supor, Cristo é o ano 0. Então, a partir de Cristo começa a contar 100, 200, 300, 400. Antes de Cristo, conta-se ao contrário. 100 antes de Cristo, 200 antes de Cristo, 300. Então, quanto mais o número maior antes de Cristo, mais longe está. Então, por exemplo, Jonas está 785 anos antes de Cristo. Então, ele está mais longe de nós. Malaquias está 450 anos longe de Cristo. Ele está mais perto de nós, tá bom? Essa explicação é importante, porque nós temos um quadro geral que mostra as condições em que esses profetas desenvolveram seu ministério. Outra informação importante, eu coloquei em negrito apenas os profetas menores. Os que não estão em negritos não são profetas menores, como por exemplo Isaías, Jeremias e Ezequiel. Outra coisa é que tem alguns profetas que é difícil dizer com precisão quando o ministério deles foi desenvolvido. Por exemplo, Obadias e Joel. Apesar de nós termos muitos estudos que tentam precisar, é difícil chegar a essas conclusões. Mas, de maneira geral, começando ali pelos profetas para Israel, a gente sabe que o reino dividiu, né, em reino do norte e reino do sul. Depois o reino do norte vai ser destruído. Esse reino do norte é os profetas para Israel, como ficou conhecido a parte norte. E aí nós temos Jonas, Amós e Oséias, que são profetas que têm o seu ministério voltado para o reino do norte. Depois nós temos os profetas para Judá, e aí o período é um pouco mais longo. Começa com o período assírio, com Miqueias, eu estou lendo só os menores. Depois do período babilônico nós vamos ter Sofonias, Naum, Abacuque e Obadias. E por último, depois da destruição lá entre os persas, voltando para a Terra Prometida, nós temos Ageu, Zacarias, Joel e Malaquias. Então este é um quadro que mostra para vocês que por mais de 300 anos Deus esteve falando com o seu povo. Os profetas estiveram comprometidos com a missão que eu acabei de explicar. Então é importante a gente entender este cenário histórico em que o ministério dos profetas se desenvolveu, porque cada profeta vai pregar muito mais sobre a sua própria época do que sobre os últimos dias. Às vezes nós temos esta tendência, né, de olhar o profeta como sempre mensagens para os últimos dias, mas muito ou quase tudo do que os profetas estão falando diz respeito aos seus dias. Antes de ir à aplicação, eu mostro um quadro para você, onde eu apresento os 3 períodos em que as profecias se cumpriram, a curto, a médio e a longo prazo. As profecias, então, têm este aspecto. A grande maioria da profecia diz respeito a este momento em que eles estão vivendo. Algumas profecias são a médio prazo, então elas demoraram um pouco mais. E outras profecias são a longo prazo, aquilo que nós chamamos de profecias escatológicas ou para o tempo do fim. Veja o que o Brueggemann escreve a esse respeito, e é muito importante essa citação dele. Eu queria ler com você. A tarefa do ministério profético é nutrir, alimentar e evocar uma consciência e uma percepção alternativa à consciência e à percepção da cultura dominante ao nosso redor. Portanto, sugiro que o ministério profético não deve principalmente com o enfrentamento de crises públicas específicas, mas com o enfrentamento
na estação e fora da estação, da crise dominante que é duradoura e resiliente, de ter nossa vocação alternativa, cooptada e domesticada. É interessante observar isso que ele está dizendo, porque os profetas, eles não surgem para enfrentar crises momentâneas, né? O Brueggemann tem um estudo muito bom e seria bom se esse livro tivesse traduzido para o português, porque ele vai tentar mostrar que desde Moisés os profetas surgem para confrontar aquelas estruturas que estão consolidadas, que são estruturas que são contrárias à aliança que Deus havia estabelecido com o seu povo. Então, quando o povo assimila tais práticas pagãs, o profeta se levanta para confrontar isso, para dizer, olha, isso que se tornou uma rotina, isso está muito fora do que Deus tem para o seu povo. É nesse sentido que o profeta, ele não é nem bem recebido e nem bem aceito. A impressão que às vezes a gente tem, né, quando ouve essa expressão profeta, é que ele eram pessoas que as pessoas faziam filas depois do culto para receber oração. Não. Os profetas eram, de certa maneira, rejeitados e odiados. Porque aquilo que as pessoas faziam como rotineiro e comum, o profeta denunciava como errado. Aquilo que era tido como normal, ele denunciava como inaceitável. Exigia um arrependimento, exigia uma mudança de atitude. Por exemplo, se era normal explorar os pobres e as viúvas, os profetas denunciam isso como subversivo. Isso não é normal. Vocês devem parar imediatamente de fazer isso. Se esse povo não se arrepender dessas práticas, o Senhor então virá castigar com a sua vara. E é interessante observar essa imagem da vara, né? Porque, por exemplo, para Isaías, a vara do Senhor é Nabucodonosor, que veio da Babilônia, desculpa. Para Isaías, a Síria, né? O Ciro meu ungido. A vara do Senhor para Isaías é Ciro meu ungido. Para Jeremias é que a vara do Senhor é o Nabucodonosor, servo do Senhor, que é da Babilônia. Ele chama de servo. Ciro chama de ungido. Abacuque, a vara do Senhor, são os caldeus. E Deus está tentando mostrar isso. A única forma dessas pessoas sobreviverem seria por meio do arrependimento. Eles se voltarem ao Senhor antes que fosse tarde demais. Bom, seguindo aqui para a terceira sessão, eu desejo começar agora a explorar um pouco mais sobre isso, mostrando como os profetas foram anunciadores da aliança de Deus. Esse é o título da terceira sessão e nós passamos a tratar sobre isso agora. E mais uma vez eu começo com uma citação. O papel principal dos profetas era proclamar a palavra de Deus como mediadores de reforço da aliança, pregando ao povo uma mensagem de bênção pela obediência e maldição pela desobediência, reforçada por uma retórica nova e às vezes chocante, como chamar as moças, as mulheres de vacas de Baçã, né, como fez o Amós. A maior parte do conteúdo dos oráculos proféticos foi motivada pelos convênios que Deus fez com o seu povo. A primeira preocupação que a gente percebe aqui é que os profetas, eles têm o aspecto da aliança como importante. Eles vão falar desta aliança que foi feita no Sinai, desta aliança que foi renovada em Moabe e que agora está sendo reforçada por eles. Deus fez com o seu povo uma aliança. E o aspecto da aliança é importante para entender a mensagem do profeta. Porque o profeta destacava na aliança esse aspecto que esses dois autores aqui vão chamar de bilateral. O que é o aspecto bilateral da aliança? Quando nós vemos o texto de Deuteronômio, a gente vê que Deus fala sobre como essas pessoas vão se submeter à lei do Senhor. Em troca dessa obediência à lei do Senhor, o Senhor estará obrigado a abençoá-los. Isso é que é bilateral. Então, Deus terá compromisso com abençoar essas pessoas e essas pessoas terão compromisso com honrar este compromisso, em honrar esta aliança.
A imagem de Oséias, ela talvez seja mais clara para nós, né? A imagem de uma aliança, de um casamento, onde o marido se compromete com a esposa e a esposa se compromete com o marido. Por isso que Deus chama Israel de esposa adúltera. Porque ao invés de manter o compromisso, esse compromisso bilateral, ela foi a outros deuses. Ela adulterou com outros maridos. Aquilo que Deus havia prometido por meio de Moisés está sendo reforçado aqui pelos profetas. Se o povo quiser receber todas as bênçãos prometidas por Deus, esse povo precisa obedecer à lei que foi estabelecida pelo próprio Deus. E aqui o sentido é deles terem que escolher, né? Deuteronômio capítulo 30, Moisés reforça essa imagem, e aqui nos profetas ela também ganha um reforço. Eles precisam escolher entre a vida e a morte, entre a bênção ou a maldição. E aqui no caso, se escolherem a vida, eles terão que se arrepender e obedecer à lei do Senhor. Se eles não quiserem a vida, eles encontrarão a morte pela maneira como eles estão vivendo fora do compromisso que estabeleceram com Deus. Se eles quiserem a lei do Senhor, é se arrependerem e praticarem aquilo que Deus exigiu deles na sua lei. Mas se eles não quiserem as bênçãos do Senhor, mas a maldição, é só quebrar a aliança. E aqui eu leio mais uma citação para tornar isso ainda mais claro. Embora os profetas anunciassem julgamentos horríveis baseados na maldição da aliança mosaica bilateral, sempre houve um senso de condicionalidade em seu papel como pregadores. Um talvez divino visto em seus frequentes apelos ao arrependimento. Então o profeta vai estar chamando o povo para viver em conformidade com a aliança que Deus havia feito com eles. E este chamamento vai dizer, olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão experimentar um julgamento divino. É a maldição de quebrar a aliança. Se você quebrou a aliança que você fez com o seu cônjuge, tem consequências. De igual maneira, se você quebrar a aliança que foi feita com Deus, também haverá consequências. E é isso que os profetas vão anunciar. O julgamento do Senhor será inevitável. Se as pessoas não mudarem de direção, se eles não se arrependerem, é isso que eles vão experimentar. O Senhor tem sido paciente. E aí a mensagem dos profetas tenta trazer essa esperança, né? Talvez ainda haja esperança para nós. Porque nós merecíamos o julgamento. Mas se nós nos arrependermos, talvez Deus haja com paciência. Ao invés de trazer aquilo que nós merecemos, que é o juízo, talvez o Senhor traga bênçãos. Então, essa estrutura na mensagem dos profetas, ela está lá presente. Como advogados de acusação, portanto, aqueles que se colocam a denunciar o pecado, os profetas vão apresentar as suas acusações para aquilo que as pessoas estão fazendo, indicando 5 áreas principais. Então, nos 12 profetas, nós temos diversos aspectos que são mencionados, mas esses aspectos estão englobados aí dentro dessas áreas aqui. É sobre isso que os profetas estão dizendo para as pessoas: abandonem isso, parem de fazer isso, voltem-se a praticar a lei do Senhor. Talvez o Senhor não traga juízo sobre nós. Talvez o Senhor seja paciente para com o seu povo. As 5 áreas são: primeiro, idolatria. Essa é a primeira violação da aliança. Ao se tornarem idólatras, eles quebraram a aliança com Deus. Ao praticarem injustiça social, eles quebraram a aliança com Deus. Ao executarem violência, agirem com violência, eles quebraram a aliança com Deus. O ritualismo hipócrita, né? Isaías capítulo 6 mostra isso. Eles estão orando, jejuando, mas fazendo coisas externas enquanto o coração deles está perverso. Quebraram a aliança com Deus. E por último, a apatia espiritual deles. Eles não reagem à mensagem do céu. Parece que só Deus está lutando por este casamento. Você já ouviu essa história, né? A pessoa que está em crise conjugal. Parece que só eu estou lutando por este casamento. Então há uma apatia. E o conteúdo dos profetas menores, esses 12 que nós vamos estudar, se encaixa em uma dessas 5 áreas de violação. Nós vamos ver ao longo do nosso estudo, dos 12 profetas, que com o desenrolar da história de Israel,
o povo prefere continuar no caminho da destruição. O povo prefere seguir a violação da aliança. Não, vamos quebrar a aliança, não vamos nos preocupar com isso. E por insistirem nisso, praticando aquilo que aborrece ao Senhor, os profetas então vão insistir diversas vezes sobre esse julgamento de Deus que é iminente, a forma como a curto prazo o Senhor virá para julgá-los. O dia do Senhor se aproxima. Eles não se arrependem e vão ver então todo o peso da maldição da aliança cair sobre eles. Porque foi feita uma aliança. Ao quebrar a aliança, há consequências. E é isso que eles vão experimentar na prática. Na prática, eles verão essa destruição. No entanto, mesmo que a gente tenha assim, essa repetição de mensagens e de denúncia e arrependimento, e por mais que tudo isso seja central na mensagem dos profetas, a mensagem deles não é só isso. Os profetas também falam sobre restauração. Os profetas também falam sobre um futuro glorioso. Os profetas também são pregadores da esperança que falam sobre um remanescente fiel, aqueles que se apegam à aliança do Senhor. Tudo bem? Para encerrar essa sessão, eu desejo então mostrar como essa mensagem dos profetas se cumpre em 3 tempos distintos. Primeiro, nós temos mensagens que se cumpriram em curto prazo. Segundo, mensagens que se cumpriram em médio prazo. Terceiro, mensagens que se cumpriram a longo prazo. O que são mensagens que se cumpriram a curto prazo? Estou lendo. São profecias que se cumpriram durante ou pouco depois da vida do profeta e de seu público original. Então, aquela mensagem, arrependam-se, eles não se arrependeram, o juízo foi iminente, aconteceu naqueles dias ou alguns dias depois. Segundo, nós temos mensagens que se cumpriram a médio prazo. Essas são as profecias que foram cumpridas séculos depois de serem ditas pelo profeta. Então, demorou um pouco mais, demorou 100 anos, 200 anos para a profecia se cumprir, mas se cumpriu. Por último, nós temos profecias a longo prazo, envolve profecias que ainda não se cumpriram no passado, não se cumpriram hoje, porque são profecias escatológicas. Ou seja, são profecias que dizem respeito ao tempo do fim. Elas só vão acontecer no escatom, que é como nós chamamos o fim de todas as coisas. Então, dentro da profecia, nós temos uma grande quantidade de profecia a curto prazo, algumas profecias a médio prazo e poucas profecias a longo prazo. Mas elas todas estão lá na mensagem dos profetas e nós vamos estudar cada uma delas, cada um desses livros, pelo menos de forma geral, né? De forma específica não terá tempo, mas pelo menos de forma geral nós veremos os profetas e sua mensagem. Eu desejo encerrar essa aula partindo para a 4ª e última sessão, fazendo algumas aplicações sobre isso que eu acabei de explicar a vocês. Como saber tudo isso é importante para nós que estamos iniciando esse estudo hoje. Primeira aplicação. É responsabilidade do profeta advertir a igreja sobre a sua condição atual. E aqui eu estou falando de forma bem específica a Paulo. Porque Paulo se coloca como um profeta do Antigo Testamento. Ele ocupa ali a mesma posição deste Navi, às vezes como um vidente, em 2 Coríntios 12, e também como alguém que fala em nome do Senhor. Escrevendo para a igreja de Corinto, a gente vê Paulo como este profeta. Como alguém que tem a missão que os profetas tinham. E Paulo vai advertir a igreja exatamente pegando a história de Israel. Pegando a história de Israel, Paulo vai falar sobre como a igreja precisa estar atenta, porque aquilo que aconteceu com Israel pode acontecer com a gente. Se nós deslizarmos na aliança que Deus fez com a igreja por meio de Cristo Jesus, nós sofreremos as mesmas consequências. Veja como Paulo trata sobre isso, a 1 Coríntios 10, eu quero ler inicialmente versículos 6, 7, 8, 9 e 10. E ele está fazendo essa comparação entre igreja e Israel, o que nós podemos aprender dos erros do passado. Paulo diz assim: tais coisas aconteceram com advertência para nós. Essas coisas que ele está falando são pessoas que saíram do Egito, que Deus tirou de lá e mesmo assim foram destruídas.
a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram, e morreram 23 mil pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Isso que é importante de perceber, porque Paulo se coloca como um profeta para divertir a igreja. Apesar de nós estarmos vivendo uma aliança com Cristo, nós corremos o mesmo perigo que Israel. Qual que é o perigo? É esquecermos das nossas responsabilidades que foram assumidas com Cristo Jesus. O compromisso que é preciso ter de nossa parte em relação à vida cristã. Paulo se coloca como um profeta sobre a igreja para divertir a igreja disso. O que aconteceu? Se Deus não livrou Israel, ele não vai livrar a igreja, porque ele é justo. Então nós não devemos errar como eles. E Paulo faz essa comparação, né? Eles fizeram isso, nós podemos fazer isso. Eles fizeram isso, nós podemos fazer isso. Eu desejo, ao longo desse estudo, tentar mostrar isso para você. Como os profetas do Antigo Testamento são tão atuais para nós. A sua mensagem, a sua advertência, e como Deus, por meio desses profetas, fala com a igreja hoje. Nesse contexto eu quero colocar aqui, para encerrar essa primeira aplicação e partir para a segunda, o que Brueggemann fala sobre os profetas como sendo filhos da tradição. Ou seja, os profetas como sendo aqueles que indicam às pessoas que eles devem seguir aquilo que foi estabelecido como certo. Ele diz o seguinte: é tarefa do ministério profético trazer as reivindicações da tradição e a situação de enculturação para uma interface efetiva. Ou seja, o profeta é chamado a ser um filho da tradição. Alguém que a levou a sério na formação do seu próprio campo de percepção e sistema de linguagem. Que se sente tão à vontade naquela memória que os pontos de contato e a incongruência com a situação da igreja na cultura pode ser discernida e articulada com a devida urgência. Isso aqui é um pouco desafiador para nós, porque eu não sei se você entendeu o que ele está falando, mas eu vejo muito isso em algumas igrejas do Brasil, que o profeta se tornou alguém que lança promessas. Eu vou profetizar sobre sua vida. A pessoa levanta a mão e veja, quem promete aquilo que Deus não falou, vai prestar contas a Deus, hein? Isso aqui é importante. Mas a gente vê, né, as pessoas tratando profecia como sendo um ato de prometer às pessoas coisas que eu acredito que podem se cumprir. Sabe quem são os profetas no Antigo e no Novo Testamento? São os filhos da tradição. São aqueles que olham a lei do Senhor e dizem, ela é boa, perfeita e agradável. São aqueles que olham o caminho do Senhor e dizem, é por aqui que nós devemos seguir. Então os profetas que a igreja precisa são essas pessoas que estão com seus pés firmados na tradição cristã e dizem, tudo que nós temos e precisamos para a vida cristã está no Evangelho de Cristo Jesus. Tudo que precisamos foi revelado por meio dos apóstolos, as testemunhas oculares e chega por nós na Bíblia Sagrada. São essas pessoas, os filhos da tradição. E por isso que existem tantos falsos profetas em nossos dias, que é uma mensagem comum no Novo Testamento. Jesus fala deles, Jesus fala sobre surgir falsos profetas e falsos cristos que vão fazer sinais e maravilhas para, se possível, enganar a muitos. Paulo fala sobre eles nas suas cartas. João também escreve sobre eles. E eles estão lá, os falsos cristos e os falsos profetas, que são essas pessoas que não são filhos da tradição. Eles não seguem o ensino apostólico. Eles não temem o evangelho. O que eles fazem é prometer às pessoas aquilo que Deus não prometeu. O que eles fazem é querer abençoar as pessoas sem que haja um compromisso bilateral. Você não precisa assumir compromisso com Cristo. Eu vou abençoar a sua vida. Esses não são profetas. Não são profetas para a igreja de Cristo. Os homens e as mulheres que Deus levanta como profetas para a igreja são filhos da tradição. O seu ensino se baseia nas Escrituras. A sua fé está em Cristo Jesus. E eles acreditam que a salvação vem aí. Cristo é a porta que nos leva para o aprisco da ovelha.
Todo aquele que indica outro caminho até o aprisco, que não passa por Cristo, é ladrão e salteador. É um falso profeta. Segunda aplicação. A história de Israel deve servir como um alerta para a igreja. Eu coloquei Paulo como um profeta no Novo Testamento, e essa imagem de Paulo, ela é muito clara para nós. No versículo 11, nós lemos até o versículo 10 na aplicação anterior, mas no versículo 11 Paulo diz assim: essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. A igreja hoje precisa entender essa alerta. Israel fracassou e nós também podemos fracassar. Por isso que é importante estar atento à conduta e à maneira como estamos vivendo a nossa fé. Foi isso que Jesus nos exigiu? Foi isso que Jesus nos ensinou? Ou nós não estamos nem um pouco preocupados com o nosso compromisso? Será que nós somos pessoas que estão preocupadas apenas com o compromisso de Deus? Senhor, o Senhor tem compromisso de abençoar a minha vida. Por quê? Porque o Senhor tem. E os nossos compromissos? Se nós esquecemos o nosso compromisso de servir o Senhor, de amar o Senhor e de dar nossa vida ao Senhor, o que aconteceu com Israel pode acontecer com a igreja, pode acontecer com qualquer pessoa. Isso é um alerta para nós. E Paulo está dizendo exatamente isso. Essas coisas aconteceram para servir como exemplo. Se Deus não preservou este povo que ele tirou do Egito, ele também não preservará este outro povo que ele tirou da escravidão do mundo. É muito importante estarmos atentos à mensagem profética presente na Bíblia Sagrada, para que a gente não se perca na fé cristã. Última aplicação para a gente encerrar essa aula. Apesar do fracasso do povo, as promessas do Senhor não fracassaram. Olha, a gente vai lendo os profetas e o que a gente percebe é que parece que eles não tiveram êxito com as suas advertências. Eles falam, rasgam a veste, eles são exagerados nas suas expressões verbais, mas não adianta. As pessoas não se arrependem. Elas não mudam as suas atitudes. Aquelas promessas de Deus, de restauração, de salvação, falham. Deus diz, eu vou livrar vocês, e eles estão nem aí para Deus. Foram destruídos. Mas apesar deste povo ter fracassado, deste povo ter sido incrédulo, as promessas de Deus não fracassam. O Senhor cumprirá suas promessas apesar da incredulidade do seu próprio povo. Apesar deste povo ser oscilante em sua fé e em seu compromisso com Deus, Deus está caminhando a cumprir todos os seus planos. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Nada daquilo que Deus estabeleceu pode deixar de acontecer. Quer você acredite ou não, quer você faça alguma coisa ou não, o Senhor cumprirá perfeitamente todas as suas promessas. Sabe o que eu preciso fazer para Cristo voltar? Nada. Porque é um decreto que Deus estabeleceu. Ele vai voltar. Nós acreditamos que essas promessas vão se cumprir porque quem prometeu é fiel para cumpri-las. E isso também é uma mensagem de esperança para nós. Porque apesar de ao longo dos anos o mesmo erro está sendo repetido, primeiro por Israel, por outros povos que conhecem essa graça desse Deus amoroso, este erro vai sendo repetido e reproduzido à exaustão, nós vemos que Deus cumprirá suas promessas. Ele prometeu, ele cumprirá. O nosso desejo, portanto, é estarmos como este remanescente fiel que acredita nessas promessas. Eu peço que você encerre essa aula, se possível, fazendo uma oração por mim, para que ao longo desse estudo Deus me capacite para que nós possamos, num tempo de aprendizado, sermos edificados para tudo aquilo que Deus deseja nos ensinar por meio da sua palavra. Permitindo o Senhor, semana que vem nos encontramos aqui para a nossa segunda aula, começando o profeta Oséias. O que você precisa fazer esta semana? Leia a sua Bíblia, o livro do profeta Oséias. Tente ler todo o capítulo, todo o livro. Se for possível, eu acho que isso vai te ajudar bastante. Deus abençoe. Até a nossa próxima aula.